Bom momento, querido ouvinte. Eu sou Guilherme Andrade. Aqui é Angélica Uegima. Olá, pessoas! Aqui quem fala é Bruno da S. Aqui é Paulo Zanella. E eu sou Renata da S. E está começando o Papo de Calçado. Swingando, 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 swingando. Swingando, 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 swingando. Todo mundo dançando por quê? Para animar a festa, salve simpatia. Para animar a festa. Boa noite, bom dia. Então, pessoal, vamos aí pro nosso último episódio. Até agora, nós fizemos o seguinte. No primeiro episódio, tivemos um continente único, o humano botando ovo, os machos cuidando da cria, o mar sem sal e não existia lua. No segundo episódio foi um episódio mais político. Falamos se não tivéssemos religião, se não tivéssemos Estado e se as pessoas não morressem naturalmente, não morressem de morte natural, doenças e coisas do tipo, só de morte matada. Bom, agora é o seguinte, eu acredito que uma das consequências dessas pessoas não morrerem naturalmente seria uma superpopulação e, consequentemente, uma escassez de alimentos. Então, gente, se a gente vivesse num planeta que não tem religião, não tem Estado, tem muita gente e falta alimento, como é que seria isso aí? Mano, não tem motivo maior pro povo sair na porrada do que fome. Não, então, vamos lá. Se a espécie humana aí só morre por assassinato, eu acho que seria um caminho meio óbvio sentar e organizar isso. Bom, quanto tempo você tem de vida? Tá na hora, bora. Libera a fila, sai aí, a terra tá super populosa, entendeu? Começar a organizar aí, assim, sem pensar na questão da violência crua e propriamente dita, que eu acho que seria o caminho mais fácil, mais rápido. As pessoas entrariam em disputa por recurso, poderia haver conflitos gravíssimos, seríssimos, de guerra e tal, mas aí acho que em algum momento as pessoas iam querer organizar isso, vamos supor, supondo que essa vida sexual plena que as pessoas estavam vivendo, não tendo a violência em si, alimentada dentro de si, ia chegar uma hora que ia falar, pô, não tá dando certo isso, vamos sentar e organizar essa sociedade. E talvez fosse o caminho, você, bom, e agora? Alguém precisa morrer. Alguém precisa morrer para liberar espaço, ou a gente precisa rever uma forma de usar esses recursos como alimento. Então vamos organizar. Agora, galera, é hora de morrer, né? A gente aqui, em nenhum momento das nossas proposições, dos nossos contrafactuais, nós dissemos que os humanos, mesmo vivendo eternamente, tendo que morrer de morte matada e tendo uma sexualidade livre e sendo criados, a gente não disse que esses humanos estariam livres, por exemplo, de doenças congênitas ou de doenças que... de deficiências, por exemplo. Então, não seria o caso, de repente, da gente pensar assim, tem uns humanos que não são, assim, necessariamente úteis para nossa sociedade. Será que a gente não pode conservá-los para eles poderem servir de comida pra gente? Mas qual a necessidade de comer seres humanos? A gente tá com pouco recurso. A gente tem uma superpopulação de gente que não morre, e aí vamos pensar naqueles grupos que aqueles grupos mais, como é que se diz? Que o pessoal foi se organizando em grupos, que ninguém matava ninguém, foi todo mundo organizando essas comunidades para todo mundo viver bem de acordo com seus parâmetros. Então, assim, a gente não descartou as pessoas deficientes. Então, a gente precisa cuidar dessas pessoas e elas, de alguma forma, têm utilidade na nossa alimentação. Acho que humanos têm muito pouco proteína comparado a qualquer outro animal. O trabalho para cuidar dos humanos. Para não morrer de fome, chinês aprendeu a comer escorpião, a comer barata, para não morrer de fome. Enfim, para não morrer de fome, come qualquer coisa. Pra gente hoje é moralmente impossível pensar em manter vivos aqueles da nossa espécie que não são úteis. Porém, num cenário apocalíptico, amoral, sem Estado e sem religião, não sei se isso seria uma coisa horrível, entendeu?
Vejam só, gente. A gente tem que levar em consideração o seguinte: os nossos padrões morais, eles estão suprimidos ou negativados porque não temos religião. Então, não há problema da gente cultivar. Matar de morte matada quem não morreu pela seleção natural, mas não é útil socialmente. A gente tem que pensar nisso. Eu tô com a mãozinha na boca aqui. Eu tô buscando uma letra aqui de uma música que se chama... É uma música que o Titãs musicou. O nome da carta é Dissertação do Papa sobre crime seguido de orgia. E eu gosto muito das primeiras estrofes da música, que diz o seguinte: o assassinato é uma paixão como o jogo, o crime, o vinho, os rapazes e as mulheres, e jamais corrigida se a ela nos acostumarmos. O crime é venerado e posto em uso por toda a terra. De um polo a outro se imolam vidas humanas. E aí vem uma sequência de hábitos, por assim dizer, de povos de outras culturas que assassinavam pessoas consideradas inúteis, entre aspas, para o grupo em que eles estavam vivendo. Em Madagascar, todas as crianças nascidas às terças, quintas e sextas-feiras são abandonadas aos animais ferozes. Em Capo de Monte, se uma mulher dá à luz a 2 crianças gêmeas, o marido logo esmaga uma delas. Isso é um relato de um papa que teve acesso a esse tipo de informação. Então, no mundo onde a gente precisa comer e que continua crescendo um monte de gente, e a gente não tem mais oceanos nos dividindo, a gente está muito próximo uns dos outros. Qual seria a dificuldade da gente comer aqueles que não são tão úteis pra gente? Mas é a empatia, mano. Eu acho que você, o ver o outro como um semelhante seu, teria dificuldade em se alimentar de uma pessoa simplesmente por alimentação. Você não mata o outro também porque ele é igualzinho a você? Então, mas até comer é uma coisa muito diferente. Porco tem 93% de semelhança em DNA com o homem. Mas eu não converso com você. Mas DNA DNA é outra coisa. Porco não parece com ser humano. E naquela sociedade que não existem essas regras morais religiosas, a questão é, uma pessoa com deficiência, ela requer uma série de cuidados, ela requer uma série de demandas. Agora você tem uma criança com deficiência a cada 10. Ela não vai dar para alimentar as pessoas. Não vai dar pra criar igual gado. Não se multiplica crianças com deficiência. Quando eu começo a perceber que um determinado membro da comunidade a que eu pertenço, ele não se encaixará... Eu tenho que adaptar o mundo a ele, e não ele se adapta ao mundo. Entendeu? Porque eu vou falar muito sinceramente, eu não tenho problema nenhum de falar isso. Eu tive uma primeira esposa que tinha o sonho de adotar uma criança com deficiência. Eu olhei pra cara dela e falei assim: você é maluca? Você tá escolhendo jogar o negócio da maneira mais difícil, porque criar uma criança já não é um negócio muito fácil. Você escolhe criar uma criança com deficiência. Vamos dizer assim, a gente teve recentemente essa crise de Zika, de... como é que era o nome? Microcefalia e tal. A criança já fica ali marcada. Você já tá vendo que aquele humano, ele não vai ser capaz de muita coisa no nosso mundo. Ele não vai sobreviver sozinho nunca. Não vai ser... Então qual é... Por que eu não posso utilizar esse humano? E a gente sabe que no nosso país, atualmente, não no nosso país que a gente criou aqui nesses episódios, a gente sabe que no nosso país a crise de dengue e zika são realidades. Agora a epidemia de sarampo. E que nascem crianças defeituosas. Houve um tempo, 50 anos atrás, que as pessoas contraíam poliomielite e ficavam com as pernas tortas, com as pernas não 100% saudáveis e úteis. Então, bem, já reserva esse aqui, que esse aqui é reserva de carne. Mas mesmo assim, não sustenta a população. Você também está pensando em termos do consumo de carne que a gente tem hoje. Em grande escala. É em grande escala. Se a gente consumir... população grande. Não, ok, mas a gente está selecionando a população. Então, se você consumisse o estritamente necessário, racionado por pessoa, você não precisa de um gado do tamanho que a gente tem. Aliás, já há muito tempo
a gente já tá no extra consumo necessário, né? E, cara, uma pessoa alimenta 20. A gente come carne demais. Existe proteína em um monte de alimentos. Não, e a gente consome em excesso porque é gostoso, porque tem sal. Nesse mundo aí não tem sal. Então você vai ter que consumir carne de outra forma. Deixa eu fazer uma pergunta pra Angélica. Angélica, qual a proporção de espécies canibais que nós temos? É grande ou é baixo? É pequena? Baixíssimo. Eu não sei falar em número, mas o canibalismo é muito baixo em todas as espécies que me ocorre. Eu penso mais em vertebrado terrestre, né, de anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Mas entre mamíferos, para manter um grupo mais próximo, é muito baixo. O canibalismo, ele não é um costume, tá? O canibalismo, ele não é um hábito. Ele é uma medida de emergência sempre. Existe ou o canibalismo por competição ou o canibalismo por emergência. Então, existem mães que comem os filhotes. E mães que comem os filhotes numa medida de emergência quando ela detecta, assim a interpretação humana, né? Mas, Guilherme, o canibalismo não é um hábito nas espécies animais, pelo menos nos mamíferos. Tá? Eu não sei falar de invertebrados, eu não sei falar de peixes, até porque peixe, cuidado parental é muito raro, né? Peixe que cuida dos filhotes, isso não é comum em peixe. E nas outras espécies também. Eu cuidava de granja de ave, né? De galinha. A empresa muito ruim, aqui que era dona dos frangos e tal, demorava uma semana para vir ração e os frangos começavam a se alimentar um do outro. Numa situação de emergência é uma busca sim. E aí que a gente quer chegar, Paulo, porque a gente está falando de uma sociedade em que não existem essas regras morais. Só que ele não vai ter essa coisa que vocês falaram de pensar, aquele é inútil, vamos usar ele e tal. Vai ser descontrolado totalmente, o mais forte vai pegar o mais fraco. Como é que vai ser escolhido? E quem é o mais fraco? Não tem como você ter uma realidade. A gente tá falando de pecuária mesmo. Não, justamente o exemplo que a Angélica deu, do frango que eu dei, é emergencial. Se você fala de pecuária, é algo planejado. Algo planejado é pensado. Quem vai ser o mais fraco? Quem vai ser o mais fraco? Os portadores de deficiência. Eles são os mais fracos, sempre. Não, os portadores de deficiência têm pai, tem mãe. Você dizer que é errado, ou ruim, ou feio, ou bobo, cara de mamão, você manter essas pessoas vivas para alimentar outras pessoas, isso é um conceito moral. A gente está falando de uma sociedade sem religião, sem Estado. Então, é moralmente, entre aspas, aceitável você pensar a sua alimentação a longo prazo. Principalmente porque você enxerga que o outro é mais fraco. Ou que o outro é diferente de você, ou que o outro não vai fazer as mesmas coisas. Não contribui socialmente. Olha, eu tenho uma coisa para colocar aqui. A gente está colocando numa situação, num senso de emergência, tá? É uma escassez. No caso de escassez, independente se a gente vai criar animais, como a gente faz hoje em dia, ou se a gente vai sei lá, fazer seres humanos, criar, né, ter um cativeiro de seres humanos, não existe isso, tá? A situação é escassez. O que eu acredito é o seguinte: numa situação de escassez, qualquer motivo é motivo, entendeu? Qualquer coisa, por exemplo, a pessoa desviou alguma coisa lá, sei lá, comeu o dobro da ração diária que ela poderia comer. É uma desculpa para ela virar ração, entendeu? Eu acho que concordo com essa questão de se a pessoa não é útil para a comunidade, ela provavelmente vai virar recurso ela é nociva, alimentar. Ela come mais do que os outros. Não é questão de nociva, é dispendiosa. Ela é custosa para aquela sociedade. Então, eu acredito nisso, entendeu? Só que também a pessoa tem um desvio, né? Qualquer que seja o desvio, ela vai também virar, entendeu? Ela vai ser alvo de uma pena, ser penalizada nesse sentido. Ao invés da pessoa ser expulsa da comunidade, ela vai virar ração. Você não vai mais expulsar, você não vai tipo assim, sai daqui, a gente não te quer aqui. Não, a partir de agora você é alimento, entendeu?
Existe isso em comunidades indígenas, por exemplo, né? O cara que era preso lá na guerra, que era capturado, que seja, ele não era dispersado, sabe? Tipo, vou te matar por matar. Não, tipo, você vai virar alimento, né? Tudo bem, tinha um rito religioso, alguma coisa assim, mas também numa situação de fome, de escassez, é motivo, né? Você vai virar alimento e você vai matar a fome de uma galera aqui, entendeu? Então eu acho que pode ir para esse lado. Vou adicionar mais uma coisa aqui. A gente tá nessa escassez toda e de repente a gente descobre o porquê que nós estamos nessa escassez toda. É porque simplesmente sumiu metade de todo o recurso natural, sabe? Houve um arrebatamento e a gente acabou de perceber isso. Então, nós não fizemos parte desse arrebatamento. E aí? Agora a gente já não tem religião, a gente não tem Estado. E aí, de repente, some metade das pessoas, ou mais da metade, e os recursos também sumiram. E aí? Então, uma trilogia de filmes cristãos, inclusive, chamado Deixados para Trás, né? Left Behind, que narra exatamente, fica a dica aqui cultural para a rapaziada ver, são filmes muito maneiros, que é exatamente isso. O que seria da humanidade se acontecesse o arrebatamento? Aí tá, beleza, quarta-feira, dia 13 de novembro de 2019, foi o confronto entre Vasco e Flamengo antecipadamente no Campeonato Brasileiro. Faltou luz aqui em casa e eu fiquei muito puto. E foi exatamente no momento que a Renata chegou. No momento que a Renata chegou aqui em casa, a gente pegou o carro e a gente foi catar um lugar pra assistir o jogo. Eu achei que você não ia ver esse jogão. Bicho, não tinha ninguém na rua. Mas não tinha ninguém na rua. Na rua. Eu andei papo de 2 quilômetros. Eu não via alma viva andando pela rua. E eu falei assim, caralho, fomos arrebatados. Entende? Eles foram e a gente ficou. A gente ficou. Os outros foram arrebatados, foram levados para algum lugar. E essa questão aí que é muito foda, que é o seguinte, a gente criou uma sociedade em que a gente não acreditou em nada que viesse de fora da gente. A gente criou uma sociedade em que nada regulasse a nossa vida para uma existência futura, post-mortem, etc. Mas acontece um evento que a gente... Caralho, como a gente vai explicar isso? Como, depois de um estalo de dedos, a sociedade some e metade, vamos dizer assim, né? Metade da sociedade some e a outra metade fica aqui. Quem somos nós? Nós somos os bons ou nós somos os maus? Não teria uma explicação religiosa, né? Teria que achar outra explicação. Não, existe religiosidade, não existe religião. Cada um faria a sua explicação, mas então. A criação de uma religião não pode ser alternativa, não? Mas as pessoas já estão se comendo, mano. Já a religião, se botar a religião agora, antes pode botar também. Já tem bastante motivo para ter uma religião. Mas olha, nessas sociedades que a gente citou, desses indígenas e tal, eles tinham religião. A religião deles, e eles eram canibais. Então, na realidade, existe um motivo também atrelado a isso que poderia entrar aí, né? Já estava cometendo canibalismo. E a partir desse momento do arrebatamento, buscar explicação no invisível através de uma religião não está desvinculado. O canibalismo ele pode continuar a existir junto com uma religião. Mas tecnicamente, quem está vivo, ficou. Quem está vivo, comeu alguém. O que o Guilherme colocou é a provocação melhor, que é o seguinte, caralho, nunca tinha acontecido nada parecido com isso. Então, a gente fundou civilizações, fundou um monte de... Aliás, fundou uma civilização, né? Porque a gente tá tudo dentro do mesmo barquinho, dentro da mesma porçãozinha de terra. A gente fundou uma civilização pensando que não existia nada além de nós. E se uma metade de nós vai embora,
Ou you can some. Não é vai embora, porque não tem essa noção de ir embora, tem uma noção de acabou, sumiu. É o estalo do Thanos. O arrebatamento é um desaparecimento, é tipo, não sabemos o que houve, não sabemos por onde foram, nem como foram selecionados, tipo, sumiu. Vocês falaram de comer pessoas, né? As mulheres não botam ovo nessa parada, ué? Por que estavam comendo gente? Gostei. Acabei com a fome do mundo e com o motivo de vocês comer pessoas. Paulo, você tem o direito de ser vegetariano se você quiser. Só que tá faltando comida, tá bom? Então você pode comer só um ovinho, mas o resto do mundo vai ter que comer outras coisas. Peraí, rapidinho. Paulo não quer comer humanos. Mas por que tá tranquilo comer ovo de gente? Também não tô entendendo isso. Comer o ovo aí nessa sociedade não estaria descartado. Só que acho que o Paulo tá pensando na galinha. No mundo natural, a ave não bota ovo se não tiver fertilizado. Não existe postura de ovo sem fertilização. No mundo natural. Mas as mulheres iam transar 150 vezes por dia. Mas precisa haver fertilização para isso. Ô, Paulo. Entre elas e na siririca, rapaz. Tá louco? Isso não gala ovo, não. Mas tem homem disponível. O homem pode transar várias vezes. Então, mas o ovo precisa ser fertilizado, gente. Para ser fertilizado, peraí, precisa estar no período fértil. E outra, vocês acham que essas mulheres não estariam fazendo nenhum tipo de controle de natalidade? Tomando nada para evitar. Mas por quê? Que os seus ovos fossem galados? Como por quê? E se eu não quero botar ovo? Não, mas se você tá com fome, você não tem escolha. Mas o ovo é só fertilizado, é isso que eu tô falando. Para isso precisa haver fertilização. Peraí, trepar, não é cada vez que trepa que fertiliza. O que eu entendi que ele tá falando é o seguinte: a pessoa tem escassez de comida. A mulher tem a possibilidade de botar um ovo. Isso é muito estranho, mas pra comer. Ela não faria isso? Então, peraí. Então, deixa eu ver se talvez eu tenha perdido alguma coisa nesse raciocínio. Então, eu vou lá, faço sexo propositalmente, me fertilizo e propositalmente eu boto o ovo para eu comer? É isso? Isso. Então tá. Então sim, então faz sentido. Se o mundo já tá super povoado, pra que a gente vai fertilizar mais? Eu botaria meu ovo para eu comer. Não, é porque o Paulo tá doido até agora de comer bunda de gente. Ele não quer comer a bunda de ninguém. Não, mas isso também ainda faz sentido, entendeu? As duas você coisas. Tem pouco recurso. Em qualquer situação ainda faz sentido. Uma coisa não elimina a outra. Agora vamos lá pra terminar de fuder o negócio. O pessoal tá com crise de alimento. Veio o arrebatamento, levou metade não só das pessoas, mas também dos recursos, né? Ou seja, ficou por elas mesmas. Só tem menos gente. E você percebeu que você ficou pra trás. Ou seja, pode ser que as pessoas foram pro lugar melhor e você se fudeu. Além disso, você ainda tem uma confirmação que é o seguinte: tá vindo um meteoro pra bater na Terra. Tá confirmado que ele tá em rota de colisão. E aí? Prefiro morrer do que perder a vida. Muito provavelmente, se você se matar, alguém vai vir te comer. Eu aproveitaria até o último minuto. Eu, honestamente, ia pra uma praia bem linda, de preferência com meu esposinho querido, pra ficar fudendo na beira do mar. E quem disse que eu tava junto com você? Eu fui arrebatado. Você é bonzão que vai pro outro mundo. Aí a pica ficou grossa, né? Porra, o mundo já foi metade, o meteoro tá chegando e é hora do povo começar a pedir perdão, começar a orar, começar a fazer algum ritual. Arrumar um deus aí, né? Arrumar um deus aí pra livrar. Será que isso é... Será que a gente conseguiria fazer isso? Criar um deus, criar um rito só pra tentar nos livrar do meteoro? Talvez o próprio meteoro seja um sinal de que agora é a nossa vez, entendeu? Seria o deus do meteoro. Meteoro Brasil, não ganhamos nada de vocês aí pra tá falando em meteoro. Eu tô aqui pensando, uma hora dessa podem ser dois extremos, né? E os extremos na humanidade são bem comuns, né?
ou parte para vai um bando de gente encontrar uma maneira de virar fanático religioso, ou um bando de gente vai falar, bom, então vou aproveitar a vida, vou curtir a vida porque acabou. Eu tinha um professor que falava isso. Ele falava assim, se anunciar que tipo a gente tem uma semana de vida, ou todo mundo vai ou uma galera vai bater no joelho na igreja, ou então vai todo mundo descambar pra putaria, entendeu? Putaria no sentido de fazer tudo que eu nunca fiz. Eu acho que isso é muito humano aí. Mas essa foi a minha resposta, porque no meu pensamento é assim, como você escolheria morrer? Eu ia pra uma beira de uma praia, dar um beijo na boca, fazer um sexo bom e esperar o meteoro, foda-se. Pra escolher morrer, eu escolheria morrer desse jeito. Antes disso eu pegaria, eu concordo com você, mas antes disso eu pegaria o telefone, conversaria com as pessoas que eu gosto, que eu tenho saudade, que eu tô longe e que eu queria estar perto, falaria, choraria, e aí depois que eu conseguisse fazer isso com todo mundo, ou a maioria das pessoas, aí eu iria logo ali no mar e faria a mesma coisa. Mas e se elas tivessem sido arrebatadas, ou se não tivesse mais telefone, ou de repente, sabe? Tipo, nem deu tempo. Comida. Viraram comida, ou, meteoro, 5 minutos. Quem tiver sobrado, quem não tiver sido arrebatado, e nem comido, e nem qualquer coisa. Meteoro, 5 minutos, você pode escolher. Ou você vai ligar pra todo mundo, ou você vai terminar sua vida do jeito que você quiser, sabe? Mas a gente tá fugindo da ideia, pessoal. O pessoal já é livre do sexo, já tem tudo isso aí na mão. Ainda assim, eu ia escolher morrer numa praia com alguém que eu amo, que eu gosto e que eu tenho tesão. Eu não penso que eu ia... vou escolher morrer salvando os pobres órfãos que estão sendo comidos. Não era isso que eu ia fazer. Não, eu concordo nesse ponto aí. Nesse sentido que a gente tá indo, igual o Paulo falou, as pessoas já têm um senso de liberdade muito maior do que nós temos hoje, né? Não existe Estado, não existe religião, as regulamentações são muito menores, né? Se restringe a um grupo, a uma comunidade. Então, assim, nesse sentido, se a pessoa quiser andar pelada, ela, tipo, não tem ninguém que impede ela andar pelada normalmente, sabe? Talvez até nem existisse roupa nesse mundo aí, entendeu? Então, eu acho assim, as pessoas, né, passariam, sei lá, 5 minutos. Aquelas que não entrassem em pânico, né, de pânico, de situação de pânico mesmo, tipo, perder a reação, de perder a reação, sabe, sei lá, imagina uma situação assim, você tá numa estrada e, sabe, essas na curva assim, você tá virando a curva e vem você tá vendo um caminhão na sua frente, vai bater com você, tipo, pra mim a pessoa congela, entendeu? Ela não tem reação. Não tem nem de virar o carro pro lado, nem nada, sabe? Então, numa situação dessa, talvez muita gente entraria em pânico. De, tipo, não saber o que fazer. De deitar em posição fetal, correr pra um lado pro outro sem saber o que fazer. Outras pessoas acreditam que, tipo... fulano, vem cá, tem um vinho guardado ali, vou estourar ele, vamos tomar ele. Eu vou dar uma aqui rapidinha. Sabe? Fariam isso também. Mas... Sabe, isso é muito particular. A gente tá colocando isso, que o meteoro vem 5 minutos, vem rápido assim? Ou vai demorar pra ele chegar? Não, o que eu falei foi, e se? Porque a Angélica falou, eu ligaria pra todo mundo que eu amo, eu ia me despedir com calma. Falei, mas se você tiver 5 minutos, talvez você não faça isso. Foi só isso. Não, porque 5 minutos é pouco tempo. Isso aí seria, sei lá, coisa de dia. Um meteoro para dizimar a população da Terra, ele é bem grande. Então a gente perceberia ele aproximando. A tecnologia de hoje, uns 10 anos antes, né? Mas a gente não sabe a tecnologia que esse mundo que a gente criou tem. Vamos colocar aí um dia. A gente tem um dia. 24 horas. Jack Bauer. Aí toca Paulinho Mosca. Andava pelado na rua.
A gente ia adorar o Meteoro? A gente conseguiu deprimir o gavetão que tava bonzão. Pessoas, acho que encerramos aqui o podcast e acabamos com Luan Santana no final desse mundo. Quem diria que isso ia acontecer? Só não foi Marília Mendonça. Porra, pelo menos não foi a Marília Mendonça. O nosso mundo é esse mesmo. É o Meteoro vindo e todo mundo resolvendo escutar Luan Santana. Vai ter um momento Meteoro da Paixão. Gente, então é isso aí. Temos o especial Gavetão gravado. Valeu aí pela divagação de todo mundo. Foi muito louco isso. Estamos aí a 19, 24, 5, 6, quase 7 horas aqui no Skype, né, conversando, batendo papo, gravando esse especial Gavetão para vocês. Então, espero que tenham gostado. Foi bem bacana aí esse ano de 2019. Então a gente tá fechando em janeiro a temporada. E semana que vem estamos de volta com mais Papo de Calçado, uma nova temporada 2020. Vai dar tudo certo, vai ser só sucesso. As redes sociais do Papo de Calçada, @Papo Calçada, no Twitter, Instagram e Facebook. E também temos o nosso blog, papodecalçadapodcast.blogspot.com. Lá você encontra os nossos podcasts da casa, Remix, TV na Calçada e Papo de Lingerie. E tem também o nosso grupo no Telegram, t.me/Papo de Calçada Podcast, de onde vieram estas e todas as sugestões dos contrafactuais do especial Gavetão. Gostaria de mandar um abraço para o Renato Amorim, para o Adrian Lemos, que mandaram as sugestões desse último episódio. Espero que tenham gostado, espero que tenha correspondido à expectativa de vocês essa gravação. Até a próxima semana com a nova temporada do Papo de Calçada. Valeu, gente. Muito obrigado. Valeu!